UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. E na voz do Pedro Lopes, o UOL São Paulo, começa mais um podcast do Tricolor do Morumbi. Eu sou Vanderlei Lima e estou na apresentação. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O São Paulo, eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza, subiu um pouco no Campeonato Brasileiro na tabela, é o 12º colocado com 25 pontos, venceu na última rodada em casa o Atlético Goianiense por 2-1, volta a campo amanhã, dia 22, no próprio Morumbi, onde enfrenta o América Mineiro. Comigo, o repórter Éder Traschini. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Vander? Bom dia ao ouvinte. Vou falar um pouco sobre esse São Paulo, que tem jogo importante, né, nessa semana, para tentar embalar de vez e subir no campeonato. E temos a participação, o convidado de hoje é colunista do UOL Esporte, Arnaldo Ribeiro. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Vander, tudo bem, Éder, companheiros, prazer estar aqui. Vamos dissecar o Tricolor nessa semana de Morumbi, né? Teve jogo no Morumbi no domingo, vai ter na quarta e vai ter no sábado 3 partidas seguidas no Morumbi, agora na única frente, o Campeonato Brasileiro, a única frente que sobrou. É verdade. Agora, Arnaldo, diante do Atlético Goianiense, não sei se eu estou errado, se você teve essa impressão, o São Paulo parece que foi mais uma equipe envolvente, porém vem pecando naquele setor que é o defensivo, o setor de marcação. É mais ou menos por aí? Éder, eu acho que... Vander e Éder, eu acho que o que aconteceu no domingo foi, acho que mais uma apresentação em termos de criação, como você falou, Vander, boa, levando em consideração que mais uma vez o time jogou com apenas 2 zagueiros, mais gente no meio, mais gente para criar. Eu não vejo a questão defensiva apenas como uma questão de marcação ou de falha de posicionamento ou de má fase do Volpi, que existe, aliás, péssima fase, mas uma questão que é uma questão global, na minha visão, que diz muito em relação à questão do preparo físico do time do São Paulo. Então, mesmo jogando melhor dessa vez, o São Paulo repetiu uma coisa que vem se repetindo, na verdade, em todos esses últimos meses, que é o time morre a partir dos 20 minutos do segundo tempo, em qualquer partida, em qualquer sistema, em qualquer circunstância. E, estava calor em São Paulo, fato, o time correu muito no primeiro tempo, ok, mas a questão física do São Paulo talvez seja o grande X da temporada. Ela pesa demais. E vale lembrar, companheiros, que na partida contra o Atlético Goianiense não tinha nenhum veterano em campo. Não é uma questão de idade, é uma questão de preparo, condicionamento e de sintonia com o que pensa o treinador. Eu acho que desde que o Crespo entrou, está claro para mim que o time dele joga pressionando, sufocando, tentando tomar a iniciativa do jogo o tempo todo. Se ele não tem condicionamento para isso, passa a ser um time frágil. E acho que isso tem sido notório nessas últimas semanas, como eu falei. Talvez com uma frente única agora, mais espaço entre as partidas, volta de um monte de jogadores, isso seja diluído até o final da temporada. Mas acho que solução mesmo só a partir do ano que vem. E aí é uma discussão de preparação física, fisiologia, departamento médico, tudo que vai além da tática e da técnica. E aí só uma pitada final, que eu acho que teve muito presente no jogo, que é a questão da confiança, que foi se deteriorando ao longo do tempo das eliminações. Então, quando o São Paulo toma o primeiro gol 2-1, vira pânico. E aí é uma dificuldade imensa para manter o resultado e tal, mas foi mantido. Então, a questão da confiança, acho que ela teve um acréscimo, e a gente espera que nessa partida contra o América, esse acréscimo de confiança, com uma pequena melhora no estado físico de alguns jogadores, transforme o São Paulo num time mais seguro, no final das contas. Agora, em cima disso que disse o Arnaldo, Éder, será que, e também o Arnaldo para refletir depois, de repente explanar aqui com a gente,
O Crespo chegou e trouxe a comissão técnica dele, né? Seus auxiliares, tudo, e trouxe o Alejandro Corran, que é o preparador físico. Será, né? Não estou criticando o trabalho de uma preparação física lá na Argentina, em outro país sul-americano, longe disso. Mas não é um preparador físico brasileiro, enfim. Será que faz uma certa diferença ou está fazendo, Éder, nesse sentido que apontou aqui o Arnaldo? Olha, Wander, fato é que realmente falta perna para o São Paulo em alguns jogos no segundo tempo. Aí a gente precisa julgar o trabalho do preparador físico também por isso, né? O São Paulo está tendo muitas lesões. Mas, assim, é aquilo que o Arnaldo falou do trabalho do Crespo e que eu sempre dou o exemplo do Santos, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas é vivência, né? O Sampaoli passou por aqui no Santos quando era setorista do Santos e era um trabalho parecido nessa questão de intensidade, nessa questão de pressionar. E o Santos tinha perna para pressionar, mesmo com o elenco até às vezes mais enxuto. Mas, assim, eu vejo que é necessário ter uma preparação física boa para conseguir fazer essa pressão. Mas o preparador físico do Crespo é um preparador físico de renome. Quando veio junto com o Crespo, era um cara de renome. Então, acho que a gente tem que questionar, obviamente, mas não dá para falar que não, porque é o cara que veio do Crespo, não é um cara do brasileiro que não conhece, sei lá, as coisas do Brasil, que isso pode dar errado. Acho que pode dar certo, sim, pode ser um preparador físico de confiança do Crespo para dar certo. Mas, óbvio, a gente tem que questionar. Só para completar, concordo com o Éder e acho o seguinte, quando o São Paulo estava para contratar o Crespo, ou estava entrevistando alguns treinadores, o Crespo era um dos favoritos naquela reta final, eu conversei muito com amigos argentinos e, curiosamente, o diagnóstico deles foi assim: o Crespo é um treinador muito promissor em ascensão, mas o grande trunfo é a comissão técnica dele e, sobretudo, o prof. Alejandro Corran. Ele é considerado o melhor preparador físico, um dos melhores da Argentina e tudo mais. Na minha visão, acontece o seguinte: é uma temporada muito atípica, sobretudo para o São Paulo, porque o São Paulo emendou as temporadas, né? Então, e a comissão técnica do São Paulo, ela não teve o intervalo de preparação, a não ser naquela parada do Paulista lá, quando o futebol aqui não pôde rolar, e agora essas 2 últimas semanas. E vejo uma diferença assim, abissal de calendário, né, entre o argentino e o brasileiro. Na pandemia, então, o futebol argentino parou por um tempão, começou, mas normalmente se joga na Argentina praticamente metade das partidas que se joga no Brasil numa temporada. Então, talvez, acostumados a um tipo de calendário, essa comissão técnica não soube lidar com o acúmulo de jogos em 3 competições, no Paulista a cada 48 horas e tudo mais. E aí acho que tem a outra ponta, que é a preparação física, vai para a fisiologia, vai para o departamento médico e volta para o campo. Porque o que aconteceu, acho que talvez uma sobrecarga, sem férias e tudo mais, a preparação física intensa, treino em dia de jogos, eu acho que tem que ter mesmo. E os jogadores não foram suportando e se lesionando. Aí tem a outra parte. O jogador se lesiona, lesão muscular simples, vai para o DM. No DM, a lesão muscular simples, ela passa a ser uma lesão muscular diferente. Então, assim, o Luciano ficou 2 meses sem jogar, com uma lesão muscular. O Marquinhos ficou 45 sem jogar, lesão muscular. Aí a demora na recuperação dos jogadores para eles voltarem no campo também é um ponto importante. Por isso que eu acho que essa questão de preparação física nova, fisiologia, defasagem, recuperação de jogadores, por isso que eu falo que só vai ser solucionada ou amenizada na virada da temporada, quando o São Paulo parar, fizer o balanço, descansar, dar férias, fizer pré-temporada e começar de novo. Então acho que muito aprendizado, e acho normal que uma comissão técnica de outro país que chegue com a temporada em andamento, ela tenha suas dificuldades.
E acho que hoje não dá para se jogar futebol em qualquer lugar do planeta, sobretudo no Brasil, hoje, como está se jogando, sem ter um condicionamento físico exemplar. E acho que sem jogar pressionando, sem jogar sufocando, sem jogar... O pessoal lá, Vander e Éder, no canal que eu tenho lá com o Tirone no YouTube, toda vez fala que assim, o Arnaldo gosta de jogador musculoso. Eu não gosto de jogador musculoso. O que eu defendo é que o futebol hoje, fora por uns gênios assim, muito peculiares, se o cara não está na ponta dos cascos, o cara não joga. Não joga. E é aqui, é na Inglaterra, é em qualquer lugar na Argentina, e acho que o São Paulo formou um elenco agora que parecia estar desequilibrado em termos de idade, preparação, está tendo, se vocês notarem, discretamente um filtro para jogadores jovens e jogadores com... Vão ficar poucos veteranos para o ano que vem. E o São Paulo vai ter que ter um time fisicamente firme, que suporte a temporada. Acho que foi a grande questão. O que o São Paulo passou com o Fortaleza na eliminação da Copa do Brasil foi um vexame tático, técnico e, sobretudo, físico. E aí você ficava até com a impressão, os caras não estão correndo, os caras não estão dividindo, os caras não querem. Não era essa a impressão que ficou contra o Fortaleza? Os caras não estão afim. Só que não tinha perna para chegar. Os caras não conseguiam chegar numa dividida. Então, essa é uma questão, acho que crucial da temporada do São Paulo, que diz muito da limitação do time nessa fase da temporada, nessa fase final. Insisto, talvez agora com um campeonato só, uma frente só, isso se dilua e a gente veja um São Paulo mais vigoroso até o final do ano, minimamente mais vigoroso. Mas como a gente sabe, né, Éder, o torcedor, né, Arnaldo, ele não é razão, ele é emoção, pura emoção. Então, quer dizer, vai ser esse sofrimento, Éder, dentro desse quadro que estamos colocando aqui, o Arnaldo, eu, você, vai ser essa nhaca, esse sofrimento até o final do Campeonato Brasileiro, Éder? Eu acho que não, Wander. Eu acho que não. A gente sempre falou, a gente da Crônica Esportiva, né, aqui no UOL, todo mundo falou que emendar a temporada como o São Paulo fez, focando no título paulista como o São Paulo fez, tendo aquele nível de atuação no Paulista, a temporada iria cobrar. Em algum momento a temporada iria cobrar. E o São Paulo fez a sua escolha e agora está tendo que pagar por essa escolha. Então, assim, foi um título que para o São Paulo importou muito, para o Crespo importou muito, mas agora tem que dar um jeito de que esse momento vivido de glória não afete tanto como está afetando. A gente sabia que ia cobrar, mas não pode que o São Paulo brigue contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Não vejo isso acontecer, Vânia, respondendo a sua pergunta. Não vejo o São Paulo brigando contra o rebaixamento até o fim da temporada. Até falei no último podcast que o São Paulo deve fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Muito porque não tem outras competições agora, já caiu da Libertadores, caiu da Copa do Brasil, só tem o Brasileirão, então vai ter mais tempo de preparação para recuperar jogadores, para o Crespo treinar, para poder ter uma preparação física melhor. Então, assim, quando você joga menos vezes, tem esse tempo para um time que a gente já diagnosticou que está sofrendo na preparação física, quando você tem mais tempo, a tendência é que o time melhore quando entra em campo menos vezes e com um foco único agora, que é fugir ali da parte de baixo e começar a se aproximar da zona da Libertadores. Eu vejo o São Paulo brigando, não vejo o São Paulo brigando contra o rebaixamento, ainda acho que está um pouquinho distante da Libertadores, vai depender muito desses 2 jogos no Morumbi, para conseguir talvez as duas vitórias, não sei, mas pelo menos essa vitória agora e não perder o próximo jogo, para você ter esse aumento de confiança, que é o que o Arnaldo estava falando no começo. Quando você ganha o jogo do Atlético e você ganha o outro do América pós-eliminação, você coloca a sua confiança lá em cima e a gente sabe o quanto é importante a confiança em alta no futebol. E aí você termina a temporada, quando você passar do meio da tabela ali para cima e se estabelecer, aí você tira a pressão, tira a corda do pescoço e tem mais tranquilidade para poder jogar. É verdade. Bom, agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo com o repórter Éder Traschini, com o colunista do UOL Sport, Arnaldo Ribeiro. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais do São Paulo nesse podcast, lembrando todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas. Comigo, o repórter Éder Traschini e com Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL Esporte. Arnaldo, essa nhaca que eu citei no primeiro bloco e também o Éder colocou, não acredita, né, no possível rebaixamento do São Paulo. O São Paulo, ele é o quê? Um classificado hoje, analisando para a Sul-Americana e tá bom demais? Bom, eu também, como o Éder, eu não acredito na questão do rebaixamento, porque eu acho que o São Paulo tem um elenco, ainda mais na frente única, assim, bem superior à média dos times do campeonato. Acho que eu não vejo, fora os três grandes favoritos ao título, né, Atlético, Flamengo e Palmeiras, outros times com elencos melhores que o São Paulo. E acho que a largada péssima, ela tende a ser diluída no segundo turno. O Éder falou de um segundo turno melhor. Tem uma questão, assim, o São Paulo fez o primeiro turno, além de tudo, além da largada péssima, com uma supremacia de jogos fora de casa impressionante. Foi o time que mais jogou fora de casa no primeiro turno. Então o segundo turno agora tem 3 partidas seguidas em casa, tem menos viagens, tem tudo para ter. Eu acho esse jogo com o América bem complicado, porque o América fisicamente está melhor que o São Paulo, é um intervalo pequeno, mas se conseguir uma vitória já dá um outro alento. E aí, Vander, a questão é a seguinte: fora os 3 melhores, a partir da 4ª vaga não tem ninguém garantido. Nenhum time. O Fortaleza começou a cair, o Bragantino começou a cair, o Atlético Paranaense começou a cair, eles mais preocupados, Bragantino e Atlético Paranaense, com a Copa Sul-Americana, estão numa semifinal, o Fortaleza mais preocupado com a Copa do Brasil. Aí você vê um time que estava completamente condenado na temporada, o Inter já lá em cima, porque tem uma frente única, tem um técnico capaz, tem um elenco razoável, então tem um bololô ali, Fluminense, tem um monte de time que tende a brigar, e se tiver G6, G8, G7, o São Paulo tem que brigar para estar lá. E acho que tem condição de estar lá. A nhaca que você falou, Vander, é simbolizada, para mim, não sei se vocês assistiram um pedacinho do vídeo dos bastidores do São Paulo dessa última vitória contra o Atlético. A gente não tem acesso a treino, a jogo praticamente, então esses vídeos eles revelam muita coisa para mim. Eu fico ali pegando os detalhes. O Miranda estava suspenso, o capitão do time. Ele chega, a última cena do vídeo, ele chegando no vestiário e falou: puta sufoco da porra, nunca sofri o desespero para garantir 3 pontos era uma coisa, e o capitão do time sentindo isso fora de campo. A tendência aqui, com mais confiança, com mais perna, você não tenha tanta nhaca para garantir uma vitória simples, seja uma vitória simples. Mas acho que isso não é imediato, sabe? Eu acho que é daqui a uma semana, 2 semanas, e aí sim, acho que com jogos mais espaçados, o São Paulo tem condição, e com um elenco que agora fica... O São Paulo vai ter que começar a cortar jogador do banco, né? Eu estava até falando com alguns colegas, contra o América vai sobrar gringo fora. O Benítez volta por quê? Talvez ele não caiba nem no banco pelo limite de estrangeiros. Então tem uma situação agora de, entre aspas, excesso de bons jogadores, e que tende a fazer com que o São Paulo reaja em termos de tabela, em termos de classificação. E aí eu não acho o discurso do Crespo pós-eliminação da Copa do Brasil errado, não. Tem que buscar a temporada do São Paulo, ela seria boa, mas bem nota 6,5. Se o São Paulo saísse da fila, saiu, e se classificasse para a Libertadores do ano seguinte.
ainda não se classificou. Então tem que buscar isso. Se o São Paulo conseguir uma vaga, chega no G6 para a Libertadores, eu acho que a temporada é aceitável. Ela é boa ou razoável, vai. E tem que buscar isso. Menos do que isso é frustrante, pelo elenco que o São Paulo formou. E Éder, o São Paulo, como disse o Arnaldo no começo desse podcast, vai ter que, na verdade, talvez essa é a palavra, fazer uma peneira. E essa peneira deve começar entre outubro, novembro, né? Enfim, já projetando a próxima temporada 2022. Por exemplo, eu estava vendo outro dia no site do próprio São Paulo, são 11 jogadores, se eu não estiver enganado, para o meio-campo. 11 jogadores. É um time no setor, em um setor só. Esse deve ser o caminho do São Paulo, enxutar também nesse setor, analisar o Rigoni foi uma baita de uma contratação. Quais são, talvez, aqui um prognóstico, aqueles que devem continuar ou não, lógico, aqui é uma coisa bem superficial, visando a temporada do ano seguinte? 11, 12, 13 jogadores o Crespo já usou de meio campo durante a temporada. Eu estava levantando aqui o meu levantamento para trazer. São 13, né? Luan, Nestor, Lisieiro, Benítez, o Vitor Bueno, o Sara, Igor Gomes, Salles Costa, Shailon, William, Gabriel Neves, o Tietê e o Hernandes, que já foram embora. Então, é muita opção, mas eu acho que essa peneira, o Wander, igual o Arnaldo está falando, eu até já escrevi sobre isso lá no UOL, começa agora com os estrangeiros. Eles vão ser os primeiros afetados, né? Porque não é novidade no Brasil isso que o São Paulo fez, de ter mais estrangeiros do que o limite, mas isso acaba afetando pelo menos um deles, acaba ficando fora todo o jogo. Porque tem um que ali, por exemplo, o São Paulo, vamos lá, o São Paulo tem o Arboleda, que é titular absoluto, quando tiver disponível ele vai jogar, então ele já é um deles, já tem uma vaga. Aí tem o Rigoni, que também é titular, não vai sair. E o Caleri, que acabou de chegar, também não vai sair quando chegar, puder jogar. E aí você tem duas vagas para uma disputa entre o João Rojas, o Benítez, que está em baixa, o Galeano e o Orejuela. E o Gabriel Neves. E o Neves. O Neves, quando tiver liberado... duas vagas, né? E assim, eu penso que o Neves, quando tiver liberado, ele vai entrar no time, porque foi contratado para isso. É uma contratação nova. Então você tem, pelo menos, vamos dizer... em todo jogo, o Arboleda, Gabriel Neves, o Caleri e o Rigoni. E sobrou uma vaga para Benítez, o Rojas, o Galeano e o Orejuela. Então, assim, vai ficar gente de fora e vai ficar gente que poderia ajudar de fora. Então, já começa agora. E se você reparar, na última partida, pelo que o Galeano fez de lateral direito, ponta esquerda, não sei o quê, ele não pode sair da próxima relação. E talvez seja o nome menos badalado, né? Mas é um dos caras que mais ajuda o São Paulo. Ele foi, exatamente. Então, eu acho que a questão do Benítez fica bem complicada, levando em consideração que o Benítez tem o contrato encerrado no final do ano. Bem complicado. Ele vai ter que fazer coisa que ele não fez até agora para permanecer e para conseguir estar entre os relacionados. E também ali na frente, aí acho que é mais entre os brasileiros, né? Não tanto os gringos, Éder, Pablo e Vitor Bueno. Para eles jogarem agora vai ser complicado. Eu acho que o Marquinhos volta daqui a pouco na frente desses três. E agora com o centroavante como o Caleri, com o Luciano voltando a fora, com o Rigoni, fica bem complicado esses caras se arranjarem. O Vitor Bueno até, por ser mais versátil, jogar no meio também, pode ter alguma vantagem. Agora o Éder e o Pablo, cara, olha, para eles entrarem no campo, difícil, hein? Porque tiveram chances, tiveram sequência, o Éder se machucou demais, o Pablo fez pouco, então esses dois aí estão também com situação complicada em termos de oportunidade. É possível que esses nomes, como o Éder falou, nomes importantes no começo da temporada, faziam parte do time base titular, no imaginário, eles não cheguem a ficar fora de relação de partidas, não vai... Tem um monte de pendurados, tal. Tem buracos aí. Mas se você for pensar com todo mundo à disposição, vai sobrar muita gente de fora já nessa peneira em andamento aí nesse final de temporada. E o meu xará, Wander, o meu xará, só para a gente completar, ele teve uma sequência de 7 jogos como titular. Entre ali a Chapecoense e o jogo contra o Internacional, foram 7 jogos. É a maior sequência de um atacante no São Paulo na temporada como titular.
E assim, eu vi a galera antes do jogo contra o Fortaleza pedindo que o Éder jogasse, que tivesse uma chance. Ele jogou muito mal contra o Fortaleza, muito mal. Então é um dos caras que vai ter que mudar muito para conseguir uma vaga de fato aí e ser útil no São Paulo no final do ano e para 2022. Agora, né, Arnaldo e Éder, se a gente pegar aqui a história do São Paulo dos últimos anos, só para se ter uma ideia, 2012 foi, antes do Paulista, foi o último título que o São Paulo conquistou, a Copa Sul-Americana, 2012. Aí veio o planejamento em 2013, nada, 2014, nada, 2015, nada, 2016, nada, e assim vai. Ganhou esse Campeonato Paulista, mas olha o São Paulo hoje, né? Essa que é a grande verdade. O São Paulo vai ter que ser cirúrgico, então, dentro dessa peneira, já porque na história desses últimos anos, o São Paulo erra na gestão, erra na administração. E isso é a maior preocupação, conversando com amigos são paulinos, pelo menos eles passam isso. É o maior medo que o São Paulino tem. Vai, a próxima temporada, aí vem, a próxima temporada, e erram, continua errando o São Paulo, os dirigentes. É isso mesmo? É por aí? Quer dizer, tem que ser cirúrgico. E acho que tem uma coisa assim, né? Tem que ser cirúrgico. O torcedor tem aquela, digamos, aquela euforia de comemorar ou vislumbrar qualquer contratação como... Contratação é mais comemorada do que o gol no futebol. Eu acho estranho até isso. E eu acho que o torcedor do São Paulo tem que colocar na cabeça o seguinte. 2021 teve essa situação da saída da fila Via Paulista e teve alguma coisa no elenco importante. Uma contratação que deu muito certo, o Rigoni. Um retorno importante, o Miranda. A contratação agora do Caleri, do Homem-Gol, que era um ídolo. Então, assim, contratação acabou, cara. Tem um monte de jogador... Não tem que vir... É assim, o goleiro não dá mais. Aí você tem que buscar um goleiro. E uma coisa ou outra, tem que ser pouquíssima entrada e muita saída. Às vezes uma reformulação com mais saídas do que entradas, ela melhora o nível do time. E agora tá na hora da peneira mesmo. Então acho que o torcedor do São Paulo não tem que ficar empolgadão, comemorando contratação como foi até agora. É o contrário, tem que comemorar algumas boas saídas e peneirar para ter um elenco mais homogêneo para a temporada seguinte. O São Paulo tem algumas vantagens, eu acho. Ele já tem alguns jogadores fundamentais, como eu falei, e tem uma base boa. Tem várias alternativas para algumas posições vindas da base. Jogadores que ainda oscilam um pouco, mas são jogadores bons. E como não teve nenhuma venda, e seguramente não vai ter uma boa venda naquela janela intermediária de janeiro, fevereiro, talvez as saídas dos jogadores jovens, vendas, só ocorram em agosto do ano que vem. Então, o São Paulo tem, eu acho que agora, uma base para que em 2022, com um trabalho bem feito, de pré-temporada, planejando a temporada toda, usufrua de algumas contratações que fez em 2021 e que ainda não pôde, curtir. Então, nada de ficar, precisa de 8 reforços, 6 reforços. Menos, né? Menos é mais muitas vezes. E acho que para o São Paulo vai ser essa receita para 2022. Até pela questão financeira, muito mais saída do que entrada. É isso, Éder? Precisa pagar algum deles, né? Alguns deles ainda precisa pagar. Tem que começar a pagar vários deles. Tem que começar a pagar o Caleri, tem que começar a pagar o Gabriel Neves, se quiser ficar, vai começar a pagar o acerto com o Daniel Alves. Então, assim, são os reforços que vieram esse ano de graça, mas eles vão ser contratados a partir de 2022, se quiser mantê-los. Então, assim, ficar com o Caleri tem que ser comemorado, como o Arnaldo falou, como um novo reforço, porque é um novo contrato. O São Paulo vai ter que pagar por isso. E, assim, o São Paulo abriu a temporada falando em diminuir a folha, falando em problemas financeiros, e aí tudo bem, tirou alguns jogadores, mas trouxe outros e a folha ficou mais ou menos igual ali. Então, a partir do ano que vem, o São Paulo projetou, eu não vou lembrar o número exatamente agora, a gente falou isso no último podcast, faltam 67 milhões do projetado do São Paulo com vendas nesta temporada. E como o Arnaldo falou, a janela agora de dezembro não é das mais fortes, então provavelmente vai ficar faltando. Então não adianta pensar que vai vir muito reforço, porque não é essa a realidade do São Paulo nesse momento. Legal. Arnaldo, o papo está muito bom com o Éder. Olha, quero te agradecer demais pela participação aqui no podcast do Tricolor do Morumbi, ok, Arnaldo? Obrigado, Wander. Obrigado, Éder. Sempre um prazer. Precisando, estamos à disposição aqui.
Valeu, Éder. Um abraço, Wander. Até semana que vem. Legal. Termina o podcast do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, estive na apresentação com o repórter Éder Traschini e Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL Esporte. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Doro e Juliana Carpanês. Continue com o UOL Esporte, acompanhando as informações do tricolor paulista nas plataformas. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.